Bem, hoje vamos dar continuidade à nossa aula anterior, em que estamos tratando da organização administrativa do Estado. E vimos que a administração pública é dividida em administração direta e administração indireta. E esta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vimos também quais são os traços característicos a todas essas entidades da administração indireta. E, em seguida, nós distinguimos as autarquias das fundações públicas para agora, então, tratarmos das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das demais entidades paraestatais. Primeiramente, vamos começar com as empresas públicas. Qual é o conceito de empresas públicas? Primeiro, vamos pegar este conceito e dele, em seguida, extrair as características mais importantes. As empresas públicas, nas lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, constituídas sob quaisquer das formas admitidas em direito e cujo capital seja formado somente por recursos de pessoas de direito público interno ou de pessoas de suas administrações indiretas, mas a predominância das ações deve estar diretamente em poder da União. É importante destacar que as empresas públicas ou podem ser prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade de natureza econômica. Vamos mencionar alguns exemplos de empresas públicas para melhor visualizarmos a questão. Nós temos a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma prestadora de serviço público postal e correio aéreo nacional. Nós temos a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição financeira que concorre com outros bancos, explorando atividade de natureza econômica. Temos também a Radiobras, que é a empresa pública responsável pela Voz do Brasil, serviço público de comunicação, e várias outras. Para melhor estudarmos as empresas públicas, a partir do conceito formulado, podemos fazer alguns recortes e esquematizar da seguinte forma. Primeiro, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Daí já se diferenciam das autarquias e das fundações que vimos anteriormente, porque ambas são pessoas jurídicas de direito público. Seguem, portanto, as empresas públicas, as regras do direito privado, com algumas atenuações. Segunda característica, o capital social é inteiramente público, ou seja, os recursos financeiros vêm integralmente de pessoas de direito público ou de entes da administração indireta, mas a predominância das ações deve estar em mãos da União. Terceiro, elas podem ter qualquer forma societária admitida em direito. As empresas públicas podem ser constituídas sob a forma de sociedade civil ou mercantil. Dentre as sociedades mercantis, por exemplo, podem ser uma limitada ou uma sociedade anônima. Enfim, a lei não determinou qual a forma societária a ser definida, de modo que podem ser quaisquer das formas existentes na lei. Quarto, prestam serviços públicos ou exploram atividade de natureza econômica. Aqui existe uma grande diferença quanto ao tratamento dado pela lei às empresas públicas que prestam serviços públicos daquelas que exploram atividade de natureza econômica. As prestadoras de serviços públicos têm um regime diferenciado, porque sofrem maior influência dos princípios e regras de direito público. Já as exploradoras de atividade de natureza econômica têm regras jurídicas mais próximas daquelas aplicadas às pessoas jurídicas de direito privado. Determinadas atividades, em princípio, competem às empresas privadas, mas devido à sua grande importância, o Estado é chamado a desempenhá-las. Por isso é que o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece que estas empresas exploradoras de atividade econômica se regulam pelo regime próprio das empresas privadas. Já que estamos citando o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, vamos verificar o que ele estabelece.
Peguem a Constituição Federal, por favor, para que nós possamos acompanhar a leitura. Vejam que preceitua o parágrafo 1º do artigo 173. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Quinto, em relação aos prazos processuais, as empresas públicas, tanto as prestadoras de serviços públicos quanto as exploradoras de atividade de natureza econômica, não têm o privilégio de prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Esse, aliás, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Acompanhem na tela a leitura do acórdão. Se trata de um agravo de instrumento, cujo relator é o ministro Celso de Mello, e foi publicado no Diário de Justiça em 22 de fevereiro de 2003. Vamos lá verificar. As empresas governamentais, sociedades de economia mista e empresas públicas, e os entes de cooperação, serviços sociais autônomos e organizações sociais, qualificam-se como pessoas jurídicas de direito privado e, nessa qualidade, não dispõem dos benefícios processuais inerentes à fazenda pública, que é a União, Estados, membros, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias. Notadamente, da prerrogativa excepcional da ampliação dos prazos recursais. CPC, artigo 188. Sexto, responsabilidade pelos danos que causarem a terceiros. Trata-se de responsabilidade objetiva somente em relação às prestadoras de serviços públicos, conforme estabelece o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Assim, o Estado responde subsidiariamente, ou seja, uma vez esgotado o patrimônio da prestadora de serviços públicos, ele terá que garantir com seus próprios recursos o valor do prejuízo causado. Já as exploradoras de atividade de natureza econômica têm a responsabilidade da lei civil e não, portanto, a responsabilidade objetiva. Sétimo, regime falimentar. Esse é um ponto bastante polêmico. Em relação ao regime falimentar, muito já se discutiu na doutrina, sendo que alguns autores faziam uma distinção entre as prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade de natureza econômica. Uma parte da doutrina entendia que ambas poderiam falir, claro que desde que constituídas sob a forma mercantil, sendo que as exploradoras de atividade econômica teriam seu curso normal em relação ao processo falimentar, como se tratasse de qualquer empresa mercantil. Ao passo que as prestadoras de serviços públicos não poderiam ter os seus bens penhorados. Estes bens teriam que ser apartados da massa falida, isto é, não poderiam ser vendidos em